Olá pessoas, bem-vindas de volta a essa série onde a gente está criando uma game engine absolutamente do zero. E nesse vídeo eu estou muito satisfeito porque a gente vai começar o nosso renderer. E eu considero esse talvez o vídeo mais importante da série e talvez desse canal. E não porque a gente está começando o nosso renderer, mas porque eu vou explicar por que eu vou projetar ele da forma que eu vou projetar. E só para contextualizar, o renderer ou renderizador é o sistema dentro da nossa game engine que vai receber os nossos dados, enviar esses dados para a GPU e instruir a GPU em como usar esses dados para renderizar o que a gente quer na tela. E esse é um trabalho que pode demandar bastante performance e precisa ser feito rápido. Quanto mais complexa for a sua cena, quanto mais coisas a gente tiver que renderizar, mais velocidade, ou mais rápido a gente precisa que o nosso render seja. E aí o renderer ele acaba ou sendo o nosso gargalo de performance, ou ele acaba denunciando problemas de performance em outros sistemas. Por exemplo, se o nosso Memory Manager não estiver fazendo um bom trabalho, a gente vai perceber no renderer. Se o nosso Asset Pipeline, seja lá a forma que a gente use para carregar os nossos assets, Mesh, Bitmap, áudio talvez pode estar atrapalhando a fila, mas qualquer problema que a gente tiver no nosso Asset Pipeline pode interferir no renderer. E o problema é que o renderer é o que o jogador vê. Então, se a gente não consegue manter uma taxa de frames constante, ou se a nossa taxa de frames cai frequentemente, ou vai para uma quantidade de frame muito baixa, é algo que a gente não quer para a nossa game engine. Então, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas quando a gente vai projetar o renderer, e é isso que eu vou explicar agora. Então a gente já sabe o que um renderer é, a gente já sabe o que um renderer faz, mas o que a gente quer atingir com o nosso projeto. Alguns pontos são muito vagos e eu vou tentar explicar o que eles significam no contexto do renderer. Na verdade eles são até bem óbvios, mas como atingir esses pontos é onde demanda um pouco mais de experiência e de entender como as coisas funcionam. O primeiro ponto é bem óbvio e é a velocidade. A gente precisa que as coisas funcionem rápido e a forma que a gente vai fazer isso é programando. Eu vou explicar isso em detalhes hoje. A forma da gente atingir velocidade, principalmente com o renderer, é a gente programar para o computador e não contra o computador. Isso significa que o nosso código tem que levar em conta como as coisas funcionam no computador. É onde a gente esquece as funcionalidades da linguagem que a gente está usando, se são legais, se são as mais novas, se são interessantes. A gente só está preocupado aqui se elas são as mais rápidas. Então, eu não me importo em escrever um código que alguém vai dizer, olha, esse código é feio, esse código não é... Tem uma palavra que as pessoas gostam muito, idiomático, ou não está usando o padrão. Cara, eu realmente não me importo com isso quando eu estou fazendo renderer. Eu quero que o meu código, evidentemente, seja legível, mas o que vai direcionar a arquitetura dele, que vai direcionar como eu vou fazer o código, é como o computador funciona. E só isso. Ok? O segundo ponto é a flexibilidade. Eu sei que parece muito óbvio, mas a gente precisa pensar como a gente vai atingir isso. Porque coisas diferentes são renderizadas de formas diferentes. Eu preciso criar um render que me permita submeter tanto um terreno quanto um sprite 2D, tanto um mesh quanto um sistema de partículas. E essas coisas são renderizadas de maneira diferente e o meu design tem que acomodar essa necessidade, ok? Terceiro ponto que a gente precisa prestar atenção é extensibilidade. O quão fácil é eu modificar o meu render para a gente adicionar novas coisas. A gente vai começar fazendo um render
eu não posso dizer 2D porque ele é 3D, mas um sprite bate, um sistema de partículas, depois um mesh. Mas eu posso querer botar um terreno, eu posso querer botar animação de mesh, esqueleto mais à frente. Então, o quão simples é eu modificar o meu render para isso? Isso não é uma coisa trivial. E, por último, e o que eu considero mais complicado é a usabilidade. Usabilidade. O quão fácil é a API que a gente vai projetar? O quão fácil é alguém pegar a API do meu renderer e criar um jogo com ela? Eu, particularmente, considero esse um dos pontos mais difíceis, porque, por exemplo, na questão da velocidade, você tem profile que te diz onde seu código está lento, você pode ler a documentação de como a CPU, memória, GPU, seja, funciona, mas usabilidade tem um fator humano que é sempre complicado e a gente quer fazer uma coisa que seja útil para as pessoas usarem, ok? Esses são os 4 pontos que eu estou interessado e eu vou começar a falar tecnicamente como eu vou abordar cada um. E começando em um aspecto que afeta diretamente a usabilidade, existem duas formas duas direções distintas que a gente pode seguir com o nosso renderer. Uma é o que se chama de Immediate Mode. E a segunda é o que se chama de Retained Mode. E são duas formas bem comuns de você projetar a API do seu renderer. No modo imediato, geralmente, as funções ou a forma que você expõe a tua API é uma forma imperativa. Você dá comandos diretos que dizem faça isso dessa forma e imediatamente essa coisa acontece. Isso também afeta como a tua API vai falar com a API gráfica e, por conseguinte, com a GPU. No modo imediato, geralmente você está imediatamente se comunicando com a GPU, imediatamente talvez emitindo uma draw call, enviando dados para a GPU, enquanto no modo retido isso pode acontecer só depois. Algumas APIs comuns de modo imediato, por exemplo, são SDL2, se eu não me engano, é modo imediato. O próprio GDI do Windows é modo imediato. Esquecendo alguma coisa. Direct Draw 2 também. Direct Draw é modo imediato. Ok, no modo retido, a gente já tem uma situação diferente. O modo retido ele acaba sendo mais declarativo. Você descreve algo, adiciona esse algo em algum container, no caso de engine de jogos geralmente é chamado de cena, para posteriormente esse algo ser renderizado. Então você vai ter alguma coisa do tipo, olha, crie um objeto, um game object, eu crie um scene node, eu crie algo que a minha engine entenda. Agora adicione determinada característica, muda a cor desse cara, muda o tamanho, muda a posição x, y, z e tal, e adiciona esse cara na cena. Como eu fiz isso, já declarei todas as características dele, posteriormente, quando o renderer for submeter todos esses dados para a cena, ele vai também descrever para a GPU, olha, pega esses dados e renderiza dessa forma. Tem uma vantagem no modo retido, que é, já que a gente retém todos os dados e só depois a gente processa e fala com a GPU, a gente pode usar essa oportunidade para fazer algumas otimizações. Por exemplo, se eu percebo que alguns desses meshes não estão no campo de visão da câmera, eu posso não enviar esses meshes para a GPU. Se eu percebo que eu tenho objetos translúcidos e objetos opacos, eu posso fazer a coisa certa e renderizar eles na ordem que vai me dar a transparência como eu espero. Se eu tenho múltiplos objetos usando o mesmo material, eu posso agrupar eles e renderizar de uma vez só. E eu faço isso independente do que
quem está usando a API decide fazer. Eu não deixo espaço para o usuário da API cometer erros quanto a isso. Por outro lado, eu torno a coisa um pouco menos flexível, certo? Eu escondo alguma coisa do programador que está usando a minha API. Eu pretendo seguir o nosso renderer pelo modo retido, porque vai nos dar... a última engine que eu escrevi eu fiz em modo imediato, então vai ser uma boa oportunidade para fazer algo diferente. E dá para a gente fazer umas coisas bem interessantes com o modo retido. Eu vou gostar de explicar isso aqui. Então, a primeira decisão que a gente vai tomar aqui é modo retido. Okay? Isso aborda a usabilidade. Eu quero falar um pouquinho, eu vou cometer um pequeno... a palavra... desvio. Eu vou cometer um pequeno desvio para mostrar as coisas que eu considero importantes em termos de velocidade, e isso vai fazer muita diferença quando eu começar a escrever o código do nosso renderizador. Então, me acompanhe nesse raciocínio. Como eu falei no início, e é óbvio também, velocidade é algo importante para a gente. E eu comentei isso no primeiro ou segundo vídeo dessa série, que para a gente ter uma taxa de velocidade, para a gente ter uma taxa de 60 frames por segundo, a gente precisa que cada frame seja renderizado no máximo em 16 milissegundos. Isso é bastante, porque os computadores são brutalmente rápidos, mas se a gente não programar da forma certa, a gente começa a perder alguns milissegundos aqui, alguns nanosegundos ali, e a gente acaba estourando esse tempo, e agora a gente não consegue mais manter 60, 50, dá 30, enfim, é um caos. E isso vai diretamente em contra o que eu disse no início, que é programar para o computador e não contra ele. Okay? A gente precisa saber como o computador funciona e levar isso em consideração. Se a gente quer manter uma taxa de frames, se a gente quer garantir que os nossos frames todos se encaixem dentro de um intervalo de tempo, tem algumas coisas que a gente quer evitar. A primeira delas é operações que levam muito tempo, ou operações sabidamente lentas, ok? A segunda coisa é copiar e colar quando eu tenho preguiça. Operações que levam um tempo desconhecido. Eu não sei quanto tempo essa operação vai levar. Pode ser rápido, pode ser devagar, mas eu quero evitar isso. E a terceira é operações desnecessárias. Tanto quanto eu puder evitar fazer coisas que não precisam ser feitas, eu preciso levar isso em consideração quando eu estiver projetando meu render. De novo, são 3 linhas aparentemente óbvias, mas quando a gente começa a programar da forma errada, a gente incorre nesses 3 casos. E eu vou mostrar como. Eu fiz um programa muito, muito simples, que é esse aqui. Ele simplesmente declara uma estrutura que tem 2 inteiros e um ponteiro para essa mesma estrutura. Esses 2 inteiros são inicializados com números aleatórios no construtor. E existe uma única função nesse programa que percorre toda essa lista encadeada, e para cada elemento dessa lista ele checa dos 2 números qual é o maior, guarda ele e soma com o próximo elemento. Pega o maior desse próximo elemento,
soma com o que ele já tinha e vai fazendo isso até o final. É muito simples, ok? Mas eu fiz algumas medições ao longo desse programa. No primeiro caso, eu aloquei... Bom, eu estou trabalhando aqui com 1 milhão de elementos nessa lista encadeada, ok? No primeiro caso, eu chamei um new, ou seja, eu aloquei memória para cada um desses elementos individualmente. E eu calculei quanto tempo levou para alocar memória para eles. E depois eu chamei a minha função. Cadê? SumNodes, ok? Que é a mesma função que eu expliquei aqui em cima, para essa lista encadeada. Num segundo momento, eu criei uma nova lista encadeada, só que dessa vez eu aloquei um bloco de memória suficiente para colocar toda a lista, ok? Eu fiz uma alocação de memória. Eu ainda executei o construtor de todos eles para inicializar o número aleatório, mas eu só aloquei memória uma vez com o total de memória que eu ia precisar. E depois eu chamei a minha função, que está aqui, com essa lista, com essa lista encadeada. Vamos dar uma olhada como é que esse programa se comporta? Eu vou chamar... e ele está compilado em modo release, ok? Com código otimizado e tudo. Build, test, XM. Eu levei 305 milissegundos para inicializar a memória no primeiro caso, chamando new para todos os elementos. E eu levei 12 milissegundos para processar toda a lista. No segundo caso, eu levei 48 milissegundos para inicializar a lista. E eu levei 7 milissegundos para processar toda a lista. O que isso diz para mim? Primeiro, alocar a memória é lento. Alocar a memória consome uma quantidade de tempo que a gente desconhece. Eu não sei quanto tempo o sistema operacional leva para alocar memória para mim. Então já fica claro que é uma coisa que eu quero evitar de fazer dentro do meu renderer, tanto quanto possível, ok? E a segunda coisa que fica claro para a gente é que por algum motivo, de acordo com a forma que eu aloquei a memória no primeiro caso, ele afetou a velocidade. E eu posso repetir isso quantas vezes eu quiser e a gente vai ter resultados similares com tempos equivalentes aí. E o que torna o segundo caso mais rápido do que o primeiro é onde os dados estão. O computador, a CPU, ela leva bastante tempo para pegar informações na memória. E é por isso que CPUs têm cache. Temos 3 níveis de cache. Então, se as tuas informações estiverem no cache, é muito mais rápido. E como é que eu garanti que as minhas informações estejam no cache? Eu coloquei todas elas uma do lado da outra. Lembra que eu fiz só uma alocação de memória e coloquei todos os meus dados sequenciais na memória? Isso não acontece quando eu chamo new para cada um das minhas alocações. Quando eu chamo new, eu digo, sistema operacional, eu preciso dessa quantidade de memória, e ele retorna isso para mim. Não importa onde essa memória esteja, não importa onde ele conseguiu um espaço de memória livre do tamanho que eu pedi para ele. Isso faz com que cada vez que eu tenho que ir para o próximo elemento da lista, eu tenho que tirar tudo do meu cache, trazer da memória RAM para o cache e lidar com esse cara. Lidei com esse cara, o próximo está em outro endereço muito distante, eu limpo o meu cache, pego da memória RAM, ao contrário do segundo caso. Como são todos sequenciais e minha estrutura é pequena, é até possível que múltiplos elementos estejam na mesma linha de cache. Talvez não esteja no primeiro nível do cache, mas pode estar no segundo, e é muito mais rápido eu trazer do segundo para o primeiro do que da memória RAM para os 3 níveis de cache. Então, quando eu falo em programar para o computador e não contra ele, é levar em consideração como o computador funciona. E a gente vai ter que prestar atenção. No meu design, eu vou considerar isso. Por quê? Quando a gente renderiza uma cena, e como a gente está usando o modo retido,
a gente vai ter que navegar, por exemplo, por todos os elementos da cena. E quando eu navego por todos os elementos da cena, eu vou ter que navegar por todos os materiais da cena e depois por todos os meshes da cena e depois talvez por todas as texturas. É o mesmo tipo de trabalho. Você iterar numa lista de elementos similares sequencialmente, e é exatamente o caso onde a gente teve os problemas de performance e uma melhora significativa na performance, ok? Dito isso, vamos olhar os outros casos. Eu esqueci de falar aqui sobre o terceiro caso, que é não executar pontos desnecessários, operações desnecessárias. E o primeiro caso óbvio é, evidentemente, a gente não esvaziar o nosso cache, não buscar dados na memória RAM diretamente se a gente não precisar. Mas existem alguns outros casos que a gente pode evitar. Construtor e destrutor, cópia de objetos quando a gente está usando C++, é um desses casos. Eu vou mostrar só no caso do destrutor. Eu tenho um destrutor aqui que simplesmente imprime o caractere ponto, ok? Se a gente não declarar um destrutor, o compilador declara um destrutor vazio para a gente, mas eu tenho aqui uma linha que deleta o meu array, e eu estou falando do array que eu criei, mesmo sequencial na memória, ok? O outro eu não estou deletando os outros elementos. Mas esse array, eu estou chamando, como eu aloquei com new, deixa eu achar o meu new aqui, new, ok, new pair colchete, eu aloquei um array de pairs. Quando eu deleto com array, o que acontece é que ele vai chamar o construtor para 1 milhão de elementos. E nós que escrevemos o código sabemos como ele funciona. E eu sei que eu não preciso que o meu construtor seja chamado. Esse é um bom caso desse. Eu não quero parte do processamento do meu frame sendo aplicado a situações como essa. Só para mostrar que existe muito mais do que a superfície do nosso código para a gente prestar atenção. Existe a forma que o código funciona. Nesse caso específico, eu poderia, por exemplo, dizer que atribuir o meu pair array a um ponteiro do tipo char e deletar só esse endereço. Algumas consequências menores, mas a gente não vai chamar o construtor nesse caso. Ok? Nada de chamar construtor não, destrutores. Então, são algumas coisas que a gente eu acredito que são importantes na hora de você escrever um código que você precisa que seja rápido, e definitivamente o renderer é um desses casos, ok? Ok, então, o último ponto que ficou para a gente falar um pouco é a questão da extensibilidade, e eu vou mostrar isso já começando a escrever o código. E não só abordando a extensibilidade, mas eu vou unir todos os pontos que eu acabei de falar, e eu espero que isso fique claro no código que eu vou escrever. Dentro do nosso include small, eu tenho renderer.h. E não tem nada demais, é o tipo de código que a gente já escreveu diversas vezes, né? Eu tenho include guard, eu tenho alguns includes aqui, aliás, deixa eu tirar esse vector, nosso namespace, a declaração da nossa estrutura e basicamente o que a gente já tem no nosso renderer, ok? A gente tem um init e a gente tem um método render. Então, considerando que a gente está usando o modo retido, eu vou começar declarando uma estrutura chamada scene, que vai representar a nossa cena. E essa cena é onde o nosso render vai reter essas informações para em algum momento submeter para a GPU e renderizar, ok?
E não só isso, a gente também vai guardar na nossa cena todos os assets que a gente carregar que forem necessários para a cena. Então, todas as nossas texturas, todos os materiais, todos os shaders, esses caras vão ficar aqui. A gente vai ter que ter alguma espécie de lista para armazenar todos esses caras. E como eu mostrei naquele programa de exemplo, é importante que em alguns casos esses elementos estejam sequenciais na memória. Talvez seja todos os casos, talvez seja só alguns. A isso a gente vai saber, primeiro, de acordo com a forma que a gente escreveu o código, e segundo, quando a gente fizer profiling do nosso código. Mas vamos trabalhar com uma estrutura imaginária no momento. Eu não tenho uma classe para representar essa lista. Eu não quero usar o std vector. Então, aliás, deixa eu explicar por que eu não quero usar o std vector. A gente quer ter a possibilidade de adicionar e remover elementos. E dependendo do que você faz com C++, com o std vector, você tem que copiar uma grande parte desse vetor, um elemento para frente, se você retirar alguma coisa do meio. Tem formas de lidar com isso, mas ainda assim tem um segundo caso, que é o que eu faço com todos os meus objetos que estão apontando para uma determinada textura e eu removo essa textura. Todos eles agora estão apontando para um endereço inválido, ou que tem algum lixo, ou pior, que tem alguma outra coisa válida lá dentro. Você pode sugerir, olha, usa smart pointers, usa contagem de referência e tal. Mas eu quero ser capaz de apagar a minha textura. Eu não quero que a linguagem me impeça de remover um asset quando eu digo para remover o asset, porque agora eu tenho 10 ponteiros smart pointers referenciando essa textura. Então eu também preciso que essa estrutura, seja lá o que for que a gente usar para a nossa lista, seja capaz de fazer esse tipo de controle. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, talvez no seguinte, talvez 2 à frente, mas eu acho que vai ser no próximo. Então, por hora, vamos dizer que a gente tem uma lista, ok? De alguma coisa. A nossa lista vai ter todas as nossas textures, todas as nossas texturas. Nós teremos uma lista com todos os materiais. Textures, materials. Também vamos precisar armazenar todos os nossos meshes. E também armazenar todos os nossos renderables. Eu vou explicar cada um desses elementos. Também vamos ter uma lista com todos os nossos... E aqui eu posso chamar esses caras de Game Object, Scene Object, Scene Node, Node. Eu vou chamar esses caras de Scene Nodes, só para sair um pouco da linguagem de Unreal e Unity. Ok, vamos começar a declarar do mais simples. Bom, dá para botar algumas outras coisas aqui. Por exemplo, eu posso declarar uma cor, vec3, e dizer que... Aliás, deixa eu mover todos esses caras para dentro do meu namespace. Eu tenho vec3 clear color, e eu posso usar essa variável para dizer, por exemplo, qual é a cor que a gente vai usar para limpar o color buffer a cada frame, por exemplo. A cena é muito conveniente para esse tipo de operação. Por exemplo, poderia ter alguma coisa assim, enum clear operation, e dizer que color buffer é igual a 1 e depth buffer é igual a 1. E aí, ou none, no clear, ou don't clear, igual a 0. O que significa que eu também posso botar na minha cena dizendo como eu vou limpar o meu buffer. Eu vou limpar
o color buffer, eu vou limpar o depth buffer, eu vou limpar os dois, ou eu não vou limpar, ok? A gente pode ter esse tipo de coisa aqui. Clear operation, clear operation. Só um exemplo das coisas legais que a gente pode ter. Ok, textura. O que é uma textura para o nosso renderer? Texture. A princípio, e eu não vou me preocupar aqui com múltiplas APIs, eu vou programar tudo em termos de OpenGL, mas uma textura carregada, depois que ela é carregada na memória, para a gente é só um GL, um int, que eu vou chamar de Texture Object, por falta de um nome melhor. E eu acho que é só isso. O que mais? Material. O que tem no material para a gente? Struct Texture, Struct Material. O que é um material para a nossa engine? O material descreve como a gente vai renderizar uma superfície. Então, sem sombra de dúvidas, a gente precisa ter um GL, int, shader program. Eu não estou preocupado com os shaders individuais, o fragment shader, o vertex shader. Eu me preocupo nesse ponto com o programa inteiro já compilado e linkado, ok? O que mais a gente precisa ter aqui? E isso a gente pode ir modificando e estendendo à medida que a nossa engine precisar, mas eu vou conceber um material bem simples aqui. Vamos supor que a gente precise de de novo, assim como a gente tem uma lista para armazenar os nossos elementos, a gente tem que ter uma forma de apontar para esses elementos. Eu vou chamar de handle como se fosse uma forma de fazer referência a um elemento dentro da lista. A gente ainda não tem esses caras programados, eu vou mostrar isso num próximo vídeo. Mas a beleza do handle é, se esse elemento for deletado, a gente não tem um endereço de memória inválido agora, a gente continua tendo um handle. E quando a gente precisar pegar o endereço de memória, a gente vai saber que o endereço de memória está inválido ou está sendo usado por outra coisa e assim por diante, ok? Então eu vou ter um array de handles aqui. Textures, minúsculo, texture, texture diffuse. Quantas texturas diffuse a gente vai ter por material? A princípio, define a small material texture if small material texture diffuse max vai ser 6 texturas. Por que 6 texturas? Porque pelo menos um skybox a gente vai conseguir renderizar com esse material, porque a gente tem 6 faces, ok? Então deixa eu copiar esse cara aqui, colocar aqui, então a gente tem o nosso array. O que mais a gente precisa do nosso material? No futuro, a gente pode ter textura difusa, textura especular, textura normal e por aí vai, ok? Ok, sem querer me adiantar muito, eu quero colocar uma coisa no material que permita a gente dizer, olha, esse material precisa ser renderizado antes ou depois de um outro material. A forma que eu já fiz isso e que funcionou bem é similar à forma que a Unity funciona, claro que mais rebuscado, mas é a gente ter alguma coisa como um render queue, alguma coisa que diga, quando a gente for renderizar tudo, eu tenho que botar esses caras numa fila e qual é a ordem desses materiais na fila. E isso é simplesmente uma enumeração, render queue. Na verdade, aqui no material ele vai ser um... a princípio eu vou botar o inteiro, ok? Render queue.
E eu posso definir algumas posições fixas nessa fila. Por exemplo, opaque, eu digo que todos os objetos opacos têm o valor 10. Eu posso definir transparent e digo que todos os objetos transparentes têm o valor 20. E por aí vai. Por exemplo, GUI, terrain. E por que eu declarei esse cara aqui como uma enumeração, mas no material eu declarei ele como um inteiro? Porque eu quero usar esses caras como um ponto de referência, mas eu quero poder declarar, por exemplo, que ele está na posição opaca, mais 1, mais 2, mais 5, ou menos 1, menos 10, menos 20, e assim por diante. Então, eu tendo como especificar, olha, todos esses caras são opacos, mas dentro dos opacos esses aqui executam primeiro, ok? É uma forma de eu expressar isso. E a gente tem o nosso material definido. O que mais a gente precisa? Na lista meshes. Ok, o que é um mesh para a nossa engine? Struct mesh. Mesh é simplesmente um ou mais buffers que contém vértices, e eu preciso dizer qual é o formato desse buffer, quantos vértices eu tenho e como eu estou renderizando esse cara. Então, a princípio, eu preciso dizer aqui nas minhas enumerações quais primitivas eu estou descrevendo com o meu buffer. Então, enum primitive. Eu posso ter aqui mais comum triangle, triangle strip, dot ou point, lines e por aí vai. Eu vou pegar os mais comuns e à medida que a gente for precisando a gente adiciona e estende essa lista, ok? Então o nosso mesh aqui começa com primitive. Que primitiva esse mesh, que primitiva descreve esse mesh? Depois a gente vai ter o gel, o int e VBO, VAO. Ok? Eu mostrei isso quando a gente começou a fazer o nosso renderer básico. Esse cara basicamente agrupa todos os VBOs que a gente tem e sabe o formato de cada um desses VBOs, de maneira que quando a gente fizer o binding desse VAO, ele vai chamar todas as... Em teoria, ele chama todas as funções que a gente chamou quando a gente declarou o VAO em relação a quais são os VBOs, qual o formato dos VBOs, e a gente não precisa chamar isso na hora de renderizar. A gente precisa também declarar aqui o nosso o int VBO vertex. Então a gente tem um buffer para vértices, VBO index. Então a gente tem, na verdade não é VBO, né? É EBO. Ok, mas eu vou chamar de VBO index para a gente ter todos os nossos índices. E aí, dependendo do que a gente for precisando, a gente pode ter, por exemplo, um buffer para normal, a gente pode ter um buffer para UV, são coordenadas de textura, inclusive a gente pode ter múltiplas coordenadas de textura. O quão complexo é o nosso material vai depender do quão complexo é a nossa cena. Então aquilo que eu falei sobre extensibilidade, ser fácil de modificar, a gente tem uma estrutura para modificar. A gente pode ter outros tipos de materiais depois, mas é aquilo, eu não gosto muito de prever o futuro, eu não sei quais vão ser as nossas necessidades, então eu estou fazendo um material bem básico. Então, se esses caras forem 0 ou
um valor inválido, eu acho que 0 é válido. Se forem menor que 0, eu sei que a gente não tem esses caras e que eu não preciso fazer binding desses buffers, por exemplo. Ok, depois eu preciso signed int num índices. Quantos índices eu tenho? Unsigned int num vértices. Quantos vértices eu tenho no meu buffer? E eu acho que é isso. A gente tem o nosso material descrito aqui. Perdão, o nosso mesh. Agora eu vou declarar renderables. O que são renderables? A Unity chama renderables... Eu não lembro o conceito na Unity. Bom, se por um lado os meshes declaram o que a gente vai renderizar e os materiais dizem como a gente vai renderizar alguma coisa, o renderable é a união desses dois conceitos. Ele vai dizer qual mesh eu vou renderizar com que material. E isso é importante para a gente conseguir fazer alguma otimização e se valer desse modo retido que a gente está usando. Porque se eu posso agrupar múltiplos meshes pelo material que eles estão usando, eu evito de trocar os materiais e de modificar como o pipeline gráfico está configurado naquele momento várias vezes durante o frame, ok? Então, eu poderia chamar esse cara de instância de mesh também, tá? Mas vamos de struct renderable, e o nosso renderable é simplesmente um handle para um material e um handle para um mesh. E eu acho que é isso, a gente não precisa de mais nada. E agora a gente tem scene nodes. E aqui é uma das coisas que eu falei no início sobre a flexibilidade. A gente precisa permitir que coisas diferentes sejam renderizadas de maneira diferente. E a forma que eu vou abordar isso é com struct scene node. A gente tem uma coisa que eu chamo de scene node, ok? Union. E um scene node, na verdade, pode ter vários tipos. Aliás, deixa eu já declarar os tipos aqui em cima. Eu devia usar os meus dois lados do monitor, né, para não ter que fazer isso. Ok. Enum. Onde estão minhas enums? Enum scene node. Quais são os tipos de nó de cena que a gente vai ter? A princípio a gente vai ter empty scene node, porque eu quero poder ter simplesmente um nó na cena que não renderiza nada. Ele é só mais um nó para botar, para que eu tenha outros nós abaixo dele e, por exemplo, ele afetar a posição. Imagina que você tem um nó no centro da cena e você tem abaixo dele um outro nó que é um cubo. Então, se eu rodar esse cara, o cubo tem que rodar junto porque ele é uma referência para o primeiro nó, ok? Ele é só um nó de transformação, ele é só um nó vazio. O segundo é meio óbvio. Deixa eu botar esse cara maiúsculo. Empty. Empty. Eu posso ter um mesh, que é simplesmente um mesh. Que mais? A gente pode ter terreno. A gente pode ter particle system. E go crazy aqui, milhares de coisas. Eu vou fazer o que... Vamos keep it simple por hora. Eu vou ter um sprite.
um nó de cena que é simplesmente um sprite 2D para a gente conseguir fazer alguns jogos. Mas, de novo, tudo que eu digo que é 2D nessa engine é simplesmente porque a câmera ou os objetos só estão se mexendo em dois eixos. Tudo nessa engine é 3D, ok? Tá, e para que eu declarei essa numeração? Para a gente poder chegar aqui, node, e dizer o tipo da nossa cena. E na nossa union, a gente vai ter... Bom, deixa eu explicar union, caso seja um conceito novo. Union, eu posso declarar diversos tipos de dados aqui dentro, e o tamanho da union é o tamanho do maior tipo de dado que tem ali dentro. Então eu não estou reservando espaço de memória para todos esses caras. Eu estou reservando espaço de memória para o maior deles, e todos eles, seja lá a forma que o que eu disser que tem ali, ele vai ocupar esse mesmo espaço, começando do byte 0 dessa área de memória. Então aqui a gente vai ter um scene, um empty scene node, ou a gente vai ter um mesh scene node, ou a gente vai ter um sprite scene node. O quão fácil é adicionar um novo scene node? É botar mais uns caras aqui, e adicionar um novo tipo de scene node na enumeração. E é isso. Então, de certa forma, é extensível, não é em runtime, mas é fácil você modificar o código da engine. E agora a gente tem que declarar esses scene nodes. Na verdade, tem mais uma coisa. A gente quer ter um transform aqui. Transform é aquilo que eu expliquei da gente ter elementos hierarquicamente relacionados, mas também espacialmente relacionados, de maneira que quando eu transforme um, eu afete a transformação do outro. Então a gente vai ter uma estrutura transform aqui. E vamos declarar essa estrutura. Vou declarar perto. Scene node struct. Subir esse código um pouco. Transform. Eu não quero entrar muito nesse detalhe agora. Eu vou botar... eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque a gente não vai trabalhar em transform tão cedo, mas eu só quero deixar claro como esse tipo de coisa funciona e que esse tipo de coisa existe, ok? A gente vai ter o transform aqui, e seria interessante também que a gente tivesse o handle do parent. Ok, mas esses caras a gente não vai estar tocando por hora. Vamos declarar esses scene nodes aqui. Eu tenho um empty scene node, que é uma struct. E como o nome diz, ele é um empty scene node. A gente não tem nada para fazer com ele. Ele é simplesmente para dizer que ele é um nó de cena, que a gente só está usando o transform dele. Depois a gente tem um mesh scene node, que a gente vai ter que fazer referência ao mesh handle mesh. Na verdade não, a gente vai fazer referência ao renderable, ok? E qual outro tipo? Sprite scene node, que é bem parecido, mas esse cara é só um sprite. Sprite scene node. O que é um sprite? Um sprite é o que a gente tem na nossa engine até agora. Basicamente é um quad que mapeia uma área de textura. Então a gente precisa saber qual é o material que a gente está usando, porque esse material faz referência à textura, e a gente precisa saber qual a porção dessa textura a gente vai estar mapeando nesse quad. Então, e também os dados desse quad. A gente precisa saber onde esse quad está no espaço, o tamanho, escala e tal. E aí tem duas formas de a gente fazer. Eu posso eu posso gerar os dados desse cara por frame,
ou eu posso guardar esses caras e não mexer nos dados da GPU até que eu precise. Se tratando de sprite, é muito barato você gerar todo frame. A não ser que você tenha uma quantidade muito grande de sprites, GPU hoje em dia é muito rápido e você consegue se safar na maioria dos casos sem simplesmente enviando os dados de novo. Então, para a gente associar o material e os dados, a gente já tem um nome para isso, né? Que é o renderable. Agora só faltou a gente especificar, por exemplo, qual a região da textura, né? O quadrado que indica a parte da textura que a gente quer mapear no nosso quad. Eu estou usando aqui um VEC4, que são basicamente 4 floats, e eu vou chamar esse cara de region, e temos o nosso sprite scene node. E eu acho que isso é tudo que a gente precisa para descrever a nossa cena, descrever todos os nossos assets e a relação entre eles. Faltou dar o nome para os membros da enumeração, que eu vou chamar de empty scene node, mesh scene node e sprite scene node. E agora a gente precisa pensar como a gente vai percorrer esses dados da nossa cena para poder renderizar. A gente quer percorrer esses dados da forma mais rápida possível e evitar, por exemplo, mudar o estado do pipeline gráfico desnecessariamente. Em que momentos, em que situações isso pode acontecer? Toda vez que eu troco a textura que eu estou usando, ou toda vez que eu troco o shader que eu estou usando, ou eu troco algum estado do pipeline gráfico do tipo, eu habilito ou desabilito blending, eu troco qual buffer eu estou usando, por exemplo. Todas essas ações, elas são ações lentas. E quanto menos eu fizer, melhor. Então, eu quero evitar situações onde eu tenho, por exemplo, 3 meshes, sendo que 2 desses são renderizados com um material e um deles é renderizado com material diferente. Então, se eu renderizar com o material A, mudar o material para o material B, e depois eu mudar novamente para o material A, eu fiz uma mudança de material a mais do que eu precisaria. O que eu deveria ter feito é, uso o material A, renderizo os 2 meshes, uso o material B e renderizo o último mesh. Você vê, eu fiz só uma mudança de material. E a forma que eu alcanço isso, tem algumas formas da gente alcançar, e eu vou explicar aqui. Eu poderia ter um loop, por exemplo, eu vou escrever um pseudocódigo, for each renderable, para cada renderable que a gente tiver, ou melhor, for each material, para cada material eu checo qual é o renderable desse material e para cada renderable eu renderizo. O que acontece é que eu sabendo qual é o material, eu vou percorrer todos os renderables que usam aquele material. Uma outra, mas a gente tem, por exemplo, nós de cena, ok? A gente tem o nosso código agora tem sprite scene node, tem o mesh scene node. Em teoria, um sprite e um mesh seriam renderizados diferentes. A gente quer poder fazer um sprite batch, por exemplo, para que todos os sprites que usem o mesmo material sejam renderizados juntos. Então aqui eu teria que fazer um for each scene node switch scene node type. Opa, vamos digitar direito. E case type, sei lá, case sprite scene node, eu faria alguma coisa. Break e case mesh scene node
eu faria outra, ok? O que acontece aqui é que se a forma de eu renderizar esse cara for muito diferente da forma de eu renderizar esse aqui, talvez eu esteja fazendo muitas mudanças no pipeline gráfico na forma de renderizar, e isso pode ser ruim. Então você perceba que não existe uma solução perfeita, não existe uma bala de prata, ou uma solução ótima em todos os casos. A gente vai ter que fazer tomar algumas decisões de onde a gente admite que o código seja mais lento e onde a gente definitivamente faz questão que esse código seja rápido. Uma solução que eu gosto de usar e eu pretendo fazer é você de alguma forma ordenar os draw calls. E não esqueça que no nosso material aqui a gente tem também for each render queue, que eu tinha comentado que é uma forma da gente priorizar dentro dos materiais qual material vai ser executado primeiro. Então tem uma solução que é a gente pegar os nossos dados e ordenar. Só que ordenar muitos dados todo frame é uma coisa complicada, é lento. Então a gente primeiro ordena tudo e depois a gente percorre tudo de novo para renderizar. Existe uma alternativa que é, em vez de a gente em vez de a gente ordenar os dados, a gente cria uma chave que identifica os nossos draw calls, identificam o que a gente quer renderizar. Eu vou dar um exemplo, eu não vou explicar completamente, porque quando a gente for implementar isso, eu vou mostrar em detalhes, mas assim que a gente cria um nó de cena no nosso renderizador, a gente sabe todos os detalhes dele. Eu sei qual é o renderable que ele está usando, logo eu sei qual é o material que ele está usando, logo eu sei quais são as texturas desse material, logo eu sei qual é o render queue e logo eu sei qual é o tipo dele. Então imagina que eu tenho uma chave aqui de 32 ou 64 bits. O que eu posso fazer é separar, nem sei quantas coisas tem aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 e 2, ok? Vamos juntar esses caras. O que eu posso fazer é, no momento que eu adicionar o objeto na cena, o scene node na cena, eu analisar as informações dele e gerar uma chave. Por exemplo, eu posso usar os primeiros 3 bits para identificar qual é o tipo do scene node. Se for, por exemplo, 00, eu sei que é um empty scene node. Se for 01, eu sei que é um mesh scene node. Se for 10, eu sei que é um sprite scene node. Se for 1, eu sei que é alguma outra coisa que a gente não tem. O limite para isso aqui é, quanto mais tipos de scene node eu tiver, mais bits eu vou precisar para representar essa chave. Mas vamos supor que esse seja a nossa definição, ok? Depois eu preciso de um número para representar um material, então de alguma forma eu vou ter, sei lá, 4, 8 bits para representar o material. Vou botar aqui, eu tenho o tipo, depois eu tenho o material, depois eu vou ter, por exemplo, o render queue, e depois eu vou ter, o que mais a gente tem aqui? Material, renderable, render queue. Isso aqui já nos dá... Bom, ok, vamos dizer que a gente tem todas essas informações codificadas numa chave de 32 ou 64 bits. Para todos os efeitos, isso é um número inteiro e é muito mais fácil eu renderizar o número inteiro. Ok, eu precisaria ter junto com essa chave alguma informação que diga qual é o ID do scene node que eu quero renderizar, porque eu preciso ir exatamente naquele scene node e pegar de fato qual é o material, qual é a textura, qual é o renderable, qual é o mesh. Eu preciso ter tudo isso.
Mas em vez de eu ordenar essas coisas, eu ordeno só as chaves. E ordenar números inteiros é muito, muito, muito mais rápido do que eu ordenar um buffer grande, cheio de objetos complexos, ok? Então, essa é uma solução aceitável. A cada vez que a gente adicionar um objeto na nossa cena, a gente vai construir uma chave. Antes de renderizar, a gente ordena essas chaves e a gente vai iterar chave por chave. Como elas vão estar ordenadas e a gente vai escolher a ordem onde a gente vai botar. Por exemplo, se eu quero ordenar por tipo primeiro antes de material, ou se eu quero ordenar por material antes de tipo, isso vai depender da forma que a gente arquitetar as nossas chaves, mas a gente vai colocar primeiro as coisas que a gente se importa que sejam ordenadas primeiro. E isso vai garantir, por exemplo, que todos os materiais semelhantes estão sendo renderizados juntos, todos os buffers, todos os meshes todos os renderables que usam o mesmo mesh estão sendo renderizados juntos e respeitando o render queue e por aí vai. Então essa é uma solução interessante. Eu vou implementar essa solução no nosso renderer. Eu sei que não é trivial e eu sei que nesse vídeo eu trouxe muitos conceitos ao mesmo tempo, mas eu também queria trazer porque eu nunca vi ninguém explicando todas essas coisas em uma série de vídeos sobre Game Engine ou sobre rendering, e eu achei muito importante trazer isso tudo. De qualquer forma, por favor, fiquem à vontade de deixar perguntas nos comentários. Tem o Discord do canal, eu estou sempre por lá, eu faço questão de ler todos os comentários aqui no YouTube também. E se você gostou, se você aprendeu alguma coisa diferente nesse vídeo, por favor, não esqueça de comentar, de curtir. Isso ajuda o meu trabalho aqui. Espero que eu tenha acrescentado pelo menos um pouquinho do conhecimento de todo mundo que está assistindo. E eu vejo você no próximo vídeo.